Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através de um dos nossos canais. Pelo telefone 21 3386 1400 ou pelo WhatsApp 21 984 86 7633. E nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os nossos programas. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 170 do livro Pão Nosso, a Língua, que será lida pelo nosso conselheiro, do nosso irmão João Nogueira. Do livro Pão Nosso, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 170, a Língua. E Emmanuel se baseia na epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 6, quando Tiago diz: a língua também é um fogo. E comenta Emmanuel: a dissídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isto mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Emmanuel nos fazendo refletir, como sempre, nessa página muito bem estruturada, como todas, né? E ele vai buscar a epístola de Tiago, no capítulo 3, com uma pequena frase, né? A língua também é um fogo. E é interessante que a gente, estudando aqui
a epístola, nós vamos encontrar uma série de advertências aqui, de informações que o apóstolo Tiago passa para todos nós. Então ele começa assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então nós sabemos que quanto mais se aprende, quanto mais se sabe, quanto mais temos experiência, maior vai ser o rigor no nosso julgamento. O ignorante, ele pode errar, porque ele erra pela ignorância, mas nós que já sabemos, então a gente tem uma responsabilidade muito maior, né? E isso é da lei divina. E Tiago ainda continua: todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, há quem diga, né? Já li escrito em algum lugar, não achei a fonte, quem souber depois pode nos passar, é interessante, mas que professores como eu, a minha esposa e tantos outros companheiros, erramos com a nossa língua no passado. E agora a gente vem como mestre para poder ensinar realmente a verdade. Então é uma responsabilidade muito grande, e quando a gente faz palestra nas nossas casas espíritas, onde quer que seja, que nós nos apresentamos e a gente tem oportunidade de falar, a nossa responsabilidade é sempre muito maior do que aquele que não tem o conhecimento, que não sabe, né? Então, Tiago nos alerta: todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, uns tropeçam mais, outros menos. Quando a gente acha que não vai mais tropeçar, acaba tropeçando. Então, faz parte do nosso aprendizado, né? E Tiago nos diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Como nós ainda não temos essa perfeição, nós vamos tropeçar e vamos errar. Nós temos que estar vigilantes para errar cada vez menos, né? E Tiago nos diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E aqui está o primeiro ensinamento, né, que nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Se é ela que vai dar a direção da nossa conversa, da nossa palavra, nós temos que ter controle dela, né, constantemente. E Tiago continua: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então a língua tem esse poder do fogo, né? Ela atiça fogo, e depois que o fogo pega, né, no caso aqui no bosque, né, para parar isso depois é muito difícil. E Tiago nos diz: assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, quer dizer, de ações contrárias à moral, à própria religião. Então, a maioria das vezes a gente usa a nossa língua indevidamente, né? E Tiago diz: colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então a nossa língua tem um poder muito grande, e nós sabemos que o que sai da boca é o que tem no nosso coração, assim disse Jesus, né? Então a gente acaba expressando aquilo que nós temos por dentro. Se nós usamos a nossa língua como fogo para atiçar qualquer coisa, nós temos que aprender a controlá-la. E Tiago ainda diz: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar.
é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então ele está nos alertando que a nossa língua, embora ela tenha sido colocada para o bem para todos nós, a maior parte das vezes, usamos mal esse dom que Deus nos deu. E ele continua: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Então, quando fazemos as nossas orações, quando fazemos as nossas pregações, as nossas palestras, nós estamos bendizendo nosso Senhor e nosso Pai. Mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, quando a gente amaldiçoa alguém, a gente está rompendo com tudo aquilo que Jesus veio nos mostrar, da perfeição, de que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que estar atento, Tiago ainda diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu diria até que pode, Deus permite, mas não devemos agir assim. E é muito importante esse cuidado, E Tiago ainda diz: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque não podemos, ou melhor, não devemos misturar as coisas. Devemos ser fonte de água pura, fonte de verdade. E aí ele pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, nós que já temos algum entendimento, aqueles que já são sábios, que usam todo o seu conhecimento para o bem, devem demonstrar, através das suas ações, do seu procedimento, todas as suas obras, praticando tudo com humildade. Porque essa humildade ela vem exatamente da sabedoria, do uso de tudo que nós conhecemos para o bem. E aí Tiago ainda nos alerta: se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E ele vai concluindo: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, esses alertas do apóstolo Tiago para nós são perfeitamente atuais. Então, nós temos que aprender a dominar a nossa língua e usá-la apenas no sentido do bem, E como ele diz, quando nós temos essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus e que a gente percebe, ela é pura. E ele destaca, ela é pacífica, quer dizer, ela vai fazer tudo pela paz. É amável, quer dizer, respeitosa uns com os outros, Ela é compreensiva, perdoai até os nossos inimigos, os nossos adversários. É cheia de misericórdia, sempre aceitar a desculpa do irmão, o pedido de desculpas, ajudá-lo, buscando fazer sempre o bem.
E ele ainda diz, bons frutos. Quer dizer, tudo que a gente planta vai dar bons resultados. E ela é imparcial. Nós temos que olhar o fato e não as pessoas. E passar a mensagem do bem. E ele conclui, sincera. Então temos que ser sinceros naquilo que a gente se expressa, né? Para poder realmente atingir esse grau de sabedoria que nós temos recebido de Deus Pai e tão bem exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. E é interessante que com essa carta, né, de Tiago, esse evangelho de Tiago, então ele nos ensina a responsabilidade que nós temos com o dom de ensinar. Tudo que a gente fala serve de exemplo para alguém, né? E a urgência de nós dominarmos a nossa língua com o auxílio divino. Pedir realmente proteção, sabedoria, né? Intuição, né? Ser realmente instigado a agir sempre no bem, né? E a sabedoria que provém de Deus é a única capaz de gerar paz e justiça. Então, a sabedoria dos homens, muitas vezes, ela nos leva a errar e errar muito. E na página, então, do Emmanuel, ele começa nos falando sobre a desídia das criaturas, a nossa falta de atenção, a nossa negligência, o nosso desleixo com tudo. Então a gente vai, como se diz na gíria, empurrando com a barriga. A gente vai fazendo sem, muitas vezes, parar para pensar, né? Então, essa desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago na sua epístola aos companheiros. Então, Tiago é muito direto, né? Nos alerta. O início de todas as hecatombes, quer dizer, aqueles massacres, aquelas carnificinas, né, feitas no nosso planeta, localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Então tudo começa com uma palavra. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a nossa palavra tem muita força. Nós sabemos que o nosso pensamento ele voa mais rápido do que qualquer coisa, se desloca e chega no destino, né? Então nós temos que saber aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos falando, ter controle realmente. E Emmanuel continua, ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Então, a língua ela tem esse poder de dar a direção da nossa fala. E Emmanuel nos diz, em sua potencialidade, né, na sua capacidade, permanecem sagrados recursos de criar. Tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. Então, a língua tem um potencial para que nós possamos criar. E criar tudo aquilo que a gente possa criar, sempre que possível, nos esforçando para criar o bem, né? A paz, a concórdia e assim por diante. Emmanuel nos lembra, a língua detém a centelha divina do verbo. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos com aquilo que nós falamos, porque a nossa língua é uma centelha divina do verbo, aquilo que nós vamos falar. E o verbo para nós é a verdade divina. Então, o cuidado tem que ser redobrado. E Emmanuel continua, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, pensamentos subalternos, pensamentos de nível muito baixo moralmente. Então, nós temos uma centelha divina e temos que estar vigilante
para não permitir que as nossas imperfeições use, essa ferramenta tão importante que é a nossa fala para destruir, para perturbar, E Emmanuel vai concluindo esse parágrafo, e por isto mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua, quer dizer, a carência, a escassez de humildade e amor. Então, realmente, os grandes erros da humanidade ao longo da nossa história começou tudo com uma língua mal colocada, dirigindo mal aquilo que ela está comunicando, e gerou tantas dificuldades para a nossa humanidade ao longo da nossa história. E continuamos, porque nós ainda não somos perfeitos. Emmanuel nos lembra: nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. Então, tanto se usa mal a nossa língua que acabamos influenciando uns aos outros e vamos prejudicar a nós, aos outros e certamente toda a humanidade. E ele nos destaca: poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Então, a nossa língua é uma centelha divina que veio exatamente para nós edificarmos, para consolarmos, e a maioria do tempo a gente usa para prejudicar. E Emmanuel nos lembra: reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa, para excitar, para disputar, para deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. A gente faz tudo isso sem parar para pensar. E a gente, depois que fala, já feriu, já acusou, já maltratou, instigou as pessoas a agirem mal também. Então a nossa responsabilidade é permanente. Se nós temos que vigiar os pensamentos, imediatamente temos que vigiar a nossa língua. E Emmanuel vai concluindo: o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. Então, esses alertas do apóstolo Tiago para todos nós é fundamental. Então, ele nos mostrou a importância da nossa língua e como ela está ligada à centelha divina, aquilo que nós temos de melhor em nós para nos expressarmos como Deus se expressa conosco, como Jesus se expressou conosco. E Emmanuel então vai concluir: e quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo. Como disse Santo Agostinho, que nós temos que no final do dia parar e avaliar o nosso dia, e nessa hora, quando nós fizermos a nossa avaliação, o Emmanuel nos passa uma pergunta importante: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Jesus é o nosso mestre guia, é o maior modelo que já passou pela terra. Como Jesus agiria? Será que aquilo que eu falei era o que Jesus falaria? E aí nós temos que buscar corrigir. Mais uma vez, lembrar que temos que ser vigilantes. Não ter pressa de falar. Parar, pensar quais serão as consequências daquela nossa fala, e aí lembrar sempre: Jesus falaria isso? Falaria desta maneira? Eu estou construindo a paz, a concórdia? Eu estou sendo humilde ou estou sendo arrogante? Será que eu estou conseguindo realmente ser um modelo como Jesus foi? Nós vamos prestar contas à nossa consciência
imediato. Então, que nós tenhamos muita tranquilidade de quando nos depararmos e termos a certeza que nós fizemos o melhor que nós pudemos, assim como Jesus nos ensinou. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.